Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Semana retrasada nós falamos um pouquinho sobre como devemos tratar as questões que envolvem dilemas entre irmãos e irmãs na Igreja do Senhor. Nesse sentido, nós estamos aprendendo em como lidar com pessoas que pecam contra nós ou quando nós pecamos contra pessoas. E nós, na introdução geral que fizemos, vimos que a cultura brasileira é uma cultura, em muitos aspectos, dissimulada. Ela é falsa. E nós, às vezes, somos incapazes de tratar uma questão face a face. Nós somos incapazes de falar a verdade, mesmo que esta verdade vá, de alguma maneira, chocar ou contrariar aquele com quem nós conversamos. E, por conta disso, nós preferimos, então, dissimular o nosso comportamento diante da pessoa. Nós demonstramos um sorriso que não é verdadeiro, mas na ausência desta pessoa, nós começamos, então, a destruí-la com a nossa língua, com a nossa boca. E nós vimos, então, a semana retrasada, que todo crente que fala mal do seu irmão, que por trás, de alguma maneira, denigre a sua imagem, ele é um assassino. E não eu, mas a palavra de Deus é quem afirma que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então, é muito sério. E, inclusive, nós vimos isto no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma palavra de Cristo, mostrando que a nossa vida com Deus ela não se estabelece pelo externo. Isso tem nome, chama-se legalismo. Mas o nosso envolvimento com Deus se manifesta no externo, mas de um coração que está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E hoje eu quero dar continuidade a esse tema, e nós teremos, além deste sermão de hoje, nós teremos mais 2 sermões que serão intercalados, porque semana que vem teremos a nossa primeira mini conferência missionária, mas depois nós daremos seguimento. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como tratar aquele irmão que nos ofende. Semana retrasada nós vimos como tratar a questão quando eu ofendo o meu irmão. E vimos que é muito mais importante limpar o coração do que fazer um culto ou prestar um culto a Deus com o coração sujo, não tendo, obviamente, o relacionamento de fé e de comunhão com os nossos irmãos. E hoje, portanto, nós vamos aprender não quando eu ofendo um irmão, mas quando um irmão me ofende. Quando eu sou ofendido. Quando a prática de um irmão vai fazer com que o meu coração fique indignado. Então nós vamos aprender pela palavra de Deus, ou pelo menos relembrar este princípio. Eu convido todos a abrir a palavra de Deus em Mateus 18, do verso 15 ao verso 35. Quem trouxe a sua Bíblia, abra e leia na sua Bíblia. Quem não trouxe, vai ser projetado o texto. Mas quem trouxe a Bíblia, abra as Escrituras lá em Mateus 18, de 15 a 35. E nós faremos então a leitura desse texto, que diz assim, Mateus 18, de 15 a 35. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde eu estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se perante, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós pedimos para que o Senhor agora abra o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra, mas mais que isto, meu Pai, para que cumpramos esta palavra. As Escrituras, elas não estão diante de nós apenas para conhecermos um pouco da cultura do passado. Não está diante de nós apenas para conhecermos o Evangelho de Cristo, teoricamente. Mas a tua palavra está diante de nós para que vivamos esta palavra, para que cumpramos esta palavra. Por isso, ó Pai, pedimos para que o Senhor renove a nossa vida nesta noite. Eu peço para que o Senhor edifique a nossa vida nesta noite. Eu rogo para que o Senhor quebrante a nossa vida nesta noite. Para que, sinceramente, exposto às Escrituras, vejamos que a nossa conduta, ela está aquém daquilo que o Senhor Jesus, por sua graça e misericórdia, colocou diante de nós. E pedimos para que o Senhor mesmo nos dê força por esta mesma graça e misericórdia, para que vivamos, ó Deus, esta palavra. Porque sim, nós podemos viver tranquilamente como igreja nessa terra, se tão somente cumprirmos a Tua palavra. Ó Deus, como nós somos pecadores e somos teimosos, mas pedimos para que o Senhor tenha paciência e para que o Senhor nos transforme. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, nós vivemos uma cultura onde é muito mais fácil você reunir a sua família, reunir os seus amigos, reunir os mais próximos e começar a ressaltar os defeitos e as questões que envolvem o irmão. Sobretudo quando este irmão, ele peca contra nós. Quando nós estamos indignados porque aquele irmão cometeu um erro contra nós. E de fato, a expressão do Senhor Jesus aqui é pecar contra nós. Mas nós já sabemos que essa atitude de falar mal do irmão, não importando se ele pecou contra nós ou se nós pecamos contra ele, está de acordo com Mateus capítulo 5, verso 21 a 26, quando diz que quem assim o faz é assassino. Então o assassino não é aquele que tira a vida da pessoa fisicamente, mas assassino é aquele que tira a vida da pessoa com as suas palavras, quando de alguma maneira comete assassinato contra aquele irmão, destruindo em meio a tantas pessoas. E é claro que nesse sentido nós precisamos ter muito cuidado, porque precisamos lembrar uma história muito conhecida, quando um empregado chegou para o seu patrão e disse: olha, patrão, eu preciso pedir perdão porque eu falei mal do Senhor nos corredores.
Eu falei mal do Senhor no meu setor de trabalho. Eu falei mal do Senhor lá no refeitório. Então, de alguma forma, eu preciso pedir perdão e eu estou arrependido e eu quero, de alguma maneira, consertar o erro. E aí, então, aquele patrão disse, ok, eu vou perdoá-lo. Agora, quanto a reparar o erro, eu gostaria de lhe mostrar algo. E ele, então, abriu a janela do andar onde ele estava, muito alto no edifício. Ele pegou um jornal e ele picou aquele jornal em pedacinhos pequenos e jogou pela janela. Ele disse, agora eu gostaria que você descesse e pegasse cada pedacinho do jornal e trouxesse o jornal inteiro para mim. Ele disse, mas isso é impossível. Disse exatamente. Como também é impossível restaurar o trabalho que uma língua maldita realiza contra alguém. Então nós precisamos compreender isto. Nós precisamos compreender a extensão daquilo que nós podemos fazer para destruir alguém. Então a palavra de Deus, ela não nos autoriza a fazer isto. A palavra de Deus não nos autoriza a destruir ou a assassinar ou matar alguém com a nossa boca, com as nossas palavras. Mas quando alguém peca contra nós, nós temos aqui um esquema, nós temos aqui um guia que nos mostra como nós devemos agir. E irmãos, antes de nós entrarmos no texto, nós precisamos ser honestos em dizer o seguinte: se nós não cumprirmos o que está aqui, nós pecamos. Se nós não cumprirmos o que está aqui, nós estabelecemos um corte da nossa comunhão com Deus. E precisamos reaver esta comunhão. E essa comunhão, obviamente, se estabelece pela graça e pela misericórdia da parte de Deus. E da minha parte, arrependimento e contrição diante do Senhor. Então, como que Cristo nos ensina quando alguém peca contra nós? O que nós devemos fazer? O primeiro passo que nós devemos tomar é tentar eliminar essa ofensa. Ou seja, nós precisamos de alguma maneira retirar essa ofensa, retirar esse sentimento do nosso coração. E aí o Senhor Jesus então nos dá 3 passos para que assim o façamos. E a primeira atitude que nós devemos fazer, como diz o verso 15, é fazer uma arguição particular com esta pessoa. O Senhor Jesus disse, teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então o primeiro passo, quando eu descubro, ou quando eu ouço, ou quando eu sinto, ou quando sou vítima do pecado de alguém, a primeira atitude que eu tenho que fazer é ir com este irmão em particular, e a expressão aqui traduzida por arguir significa colocar diante dele a minha indignação. É impressionante porque quando Jesus fala, se alguém pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente, esse verbo dá a ideia de eu colocar diante dele a minha total indignação. Jesus não está dizendo, olha meu irmãozinho, eu te amo muito, e a nossa vida tem sido uma bênção, mas o irmão cometeu uma pequenita falha contra mim, eu queria... Não, você vai lá mostrar a sua indignação. A expressão diz isso, inclusive a expressão é judicial, ele diz assim, meu irmão, eu estou muito chateado com você. Na verdade, meu irmão, eu estou indignado contra você. Porque você falou de mim, você me ofendeu em público, você me humilhou, a sua atitude foi antibíblica, você pecou contra mim. Eu estou, na verdade, irado, meu irmão, contra você e contra essa situação, e eu gostaria de resolver isto com você. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. Ele não diz que devemos dissimular os nossos sentimentos. Quem dissimula somos nós. Mas Cristo diz que não precisamos fazer isto. Devemos ser honestos nessa conversa. Por isso, quando o Senhor Jesus fala que devemos buscar o nosso agressor, devemos sim demonstrar toda a nossa indignação. Claro que respeitosamente. Claro que com educação. Claro que sem feri-lo, né? Sem atacá-lo com as mesmas armas, mas estabelecer, meu irmão, eu estou irado, eu estou indignado, e eu vim aqui para nós resolvermos essa questão, para que nós possamos de alguma maneira restabelecer a nossa comunhão. E o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus diz que nós devemos fazer isso em primeiro lugar. Portanto, nós não podemos de forma nenhuma, quando há alguém que peca contra nós, falar com um terceiro, seja ele quem for.
E nós precisamos amadurecer nesse sentido. Porque às vezes um irmão me ofende, e o que eu faço? Bem, eu vou conversar com o pastor da igreja. Eu vou ver o que ele tem a me orientar. Pronto, meus irmãos, o pastor da igreja já está orientando pelas escrituras. Não precisa mais procurar o pastor da igreja. Você não precisa procurar mais a mim, nem ao pastor Heleno, nem aos presbíteros Emerson, Gessino. Já está aqui. Um irmão te ofendeu? Marque um encontro com ele. Marque um jantar, ou marque, sei lá, qualquer encontro com ele, a sós. E ali resolva o seu problema com ele, colocando a sua indignação e ao mesmo tempo buscando a reconciliação. E o Senhor Jesus diz que se nós ganhamos esse irmão, se ele nos ouvir, nós ganhamos esse irmão. E a expressão ganhar esse irmão significa que nós agora retomamos a comunhão. E isto é a atitude que dá a esse irmão a oportunidade dele se expressar. É isso que Cristo está mostrando. Porque se um irmão peca contra mim, e eu já saio disseminando, e às vezes, como eu ouvi na minha adolescência, chamada crítica piedosa. A crítica piedosa, ela é tão satânica, tão pecaminosa como qualquer outra. Eu só coloco um glacêzinho de piedade para que a coisa fique um pouquinho melhor. A crítica piedosa é quando eu chego para o Gildo e falo assim: Gildo, você conhece, né? Você conhece muito bem o Samuel, não conhece? Conheço. Pois é, um irmãozão, rapaz. Um cara bacana, cara fera. Agora só tem um problema na vida dele, rapaz. É porque ele cometeu esse pecado. Eu Gildo, é mesmo? Não, mas ele é legal. Vamos orar por ele, né? Que Deus abençoe. Pronto, você já denegriu, você já espalhou. Você já assassinou esse irmão. E irmãos, é isso. Biblicamente é isso. Você já cometeu assassinato. Porque é exatamente isso que Cristo fala lá em Mateus capítulo 5. Então eu não posso conversar com ninguém. Não vá ao seu pastor. Não vá à sua liderança. Não vá a ninguém. Vá a ele. E dê oportunidade para que ele se expresse. Porque nessa conversa, ele pode dizer: ô meu irmão, eu quero lhe pedir perdão, eu nem imaginei que essa atitude fosse feri-lo. Eu nem imaginei que a minha atitude viesse a trazer indignação ao seu coração. Você vai dizer: mas trouxe, eu estou indignado aqui, estou irado. Ô meu irmão, então me perdoe, não era a minha intenção, ou então foi a minha intenção. Meu irmão, é verdade, eu estava ali tomado de ira também, foi um momento em que o pecado transbordou, mas eu estou arrependido. Depois eu repensei, ou então o irmão me procurando agora, eu estou repensando a questão e eu pequei, meu irmão, me perdoe. Ou seja, dar oportunidade para que o nosso opositor temporário, ele se expresse, ele se defenda, ele fale. Porque a covardia está em nós ressaltarmos o pecado de quem quer que seja, sem dar o direito a ele de se defender, sem dar o direito dele se expressar. E veja que o objetivo final aqui é ganhar esse irmão para a comunhão. Então isso também deve estar no nosso coração. O objetivo final não é chegar lá e descarregar toda a minha indignação, mas eu vou lá para falar da minha indignação, para falar da minha ira, mas com o objetivo de ganhar esse irmão, de restabelecer a comunhão com ele. Qual foi a última vez que você falou mal de alguém? Qual foi a última vez que você chegou para quem quer que seja, colocou como alvo um terceiro e desceu a lenha? Pois é, irmão, essa atitude não é bíblica. É pecado, não adianta. E nós pecamos contra Deus. É contra o Senhor. Por isso Jesus está dizendo: dê oportunidade ao seu irmão de se expressar. Dê oportunidade do seu irmão se arrepender. Dê oportunidade do seu irmão abrir o seu coração e colocar todo o seu arrependimento. Nesse sentido, por isso Cristo fala: se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Você trouxe edificação para a igreja. Você glorificou o nome do Senhor. O Senhor Deus está agora no seu trono da graça, sorrindo, satisfeito, vendo os seus filhos agirem conforme as Escrituras.
Então, o primeiro passo é você imediatamente, ou o mais rápido possível, procurar aquele irmão em particular, vai arguir entre você e ele, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas é interessante porque o Senhor Jesus, ele coloca aqui uma situação que pode acontecer. A situação é se esse camarada não te ouve. É se você vai falar com ele e ele, em vez de reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falha, não, foi isso mesmo que eu falei, eu ratifico aqui. Tudo que eu disse é o que eu penso de você. Tudo que eu expressei é o que eu penso de você. Realmente você não vale nada, etc, etc, etc. E aí a pergunta é, o que nós devemos fazer? Aí o Senhor Jesus fala que essa arguição, ela deve obter algumas testemunhas, que é o que nós vamos encontrar no verso 16. Ele diz, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. É impressionante porque o Senhor Jesus, ele está fazendo aqui uma citação direta de Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Lá em Deuteronômio 19, 15 diz, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Jesus está fazendo a citação desse finalzinho aqui do verso 15 do capítulo 19 de Deuteronômio. Ele diz, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então a situação é a seguinte, você foi lá com o camarada e o camarada não se arrependeu, o camarada ele não transformou o seu coração. E aí então o que você deve fazer? Você deve agora chamar 2 testemunhas ou 3 testemunhas, nunca uma, mas de 2 a 3 testemunhas. E você vai marcar um novo encontro com essa pessoa. Veja que até agora você não foi autorizado a falar mal desta pessoa para quem quer que seja. Ainda não está liberado. Ainda você não tem esse direito pelas Escrituras. O que você vai fazer é chamar irmãos idôneos e dizer, olha, eu tenho um problema com o irmão X, eu fui lá a sós com ele, como diz a palavra do Senhor, mas ele não se arrependeu, ele não abrandou o seu coração, então agora eu quero, conforme o Senhor Jesus nos ensina, e conforme as Escrituras nos ensinam, eu quero agora estabelecer testemunha. E quando nós levamos as testemunhas, é para que essas testemunhas, elas possam estabelecer o fato de que aquela pessoa, ela continua endurecida no seu coração. Levar testemunhas, você está dizendo mais ou menos o seguinte, olha meu irmão, eu tentei a sós com você, não deu certo, então agora eu vou começar um processo nessa questão. E eu estou trazendo essas testemunhas porque eu tenho sim o objetivo de levar isto à igreja, caso você não se arrependa. E é claro que a situação de colocar 2 ou 3 testemunhas deve, se a pessoa for crente, o faltoso, se ele for crente, gerar temor no coração dele. Porque aí aquele faltoso vai dizer, opa, a coisa está começando, o caldo está começando a engrossar. Porque primeiro ele veio a sorte, agora ele está trazendo 2 ou 3 testemunhas. E você deve de alguma maneira formalizar isso, dizer assim, olha meu irmão, está aqui o irmão fulano, Beltrano, a irmã fulana, e nós estamos aqui, eles estão aqui para estabelecer um testemunho da nossa questão. Então eu vou repetir tudo o que eu disse para você. Aí você coloca novamente a sua indignação, toda a sua ira, e dizendo que ele precisa se arrepender, etc, etc. E agora ele vai ter a reação diante destas testemunhas. E é claro que nesse sentido, o faltoso sabe que você está acrescendo ao processo atitudes que vão culminar em entregar essa pessoa para a igreja. E o que eu quero ressaltar aqui é que até este momento você não está autorizado a comentar com ninguém sobre o que aconteceu. E nesse sentido nós precisamos sempre trazer à luz, trazer ao nosso coração o que nós aprendemos semana retrasada em Mateus 5, de 21 a 26,
nós não temos essa autorização, mas o Senhor Jesus nos ensina que devemos de todas as maneiras reestabelecer a comunhão, lembrando que o objetivo final é reestabelecer a comunhão, é retomar a comunhão, é ganhar este irmão. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra que esse irmão, ele é obstinado, ele não deseja, ele não quer, ele não tem no seu coração o menor esforço em restabelecer essa comunhão. Agora sim, agora você está autorizado a trazer isto para a igreja do Senhor Jesus. E é o que diz no verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Os irmãos estão percebendo aqui, até porque esse texto é muito conhecido de alguns, os irmãos estão percebendo aqui que o que o Senhor Jesus está fazendo é como um alicate que está apertando, ou como alguém que aperta uma batata quente. É no sentido de que as coisas elas estão recrudescendo, elas estão tomando proporções maiores. Quando o Senhor Jesus fala que o indivíduo deve levar a igreja, e agora sim, no nosso contexto, deve trazer aos anciãos, aos presbíteros, ao pastor, essa palavra igreja, ela pode significar a comunidade, ou seja, alguém vir à frente da igreja, talvez de uma escola dominical, pedir, olha, quero pedir a palavra, e aí diante de toda a igreja diz assim, olha, o irmão fulano pecou contra mim, ele estabeleceu esse pecado, etc, etc, eu fui sozinho, eu fui com testemunhas são fulano, beltrano e cicrano, e ele ainda foi obstinado, e agora eu estou trazendo a igreja para que a igreja resolva. Quer dizer, você pode trazer isso para toda a comunidade. Mas eu acredito que pelo contexto da época do Senhor Jesus, e pelo que nós encontramos nos versos 19 e 20, eu acredito que o Senhor Jesus, quando ele utiliza a palavra igreja, ele está falando aqui de uma assembleia ou de um conselho de liderança. É claro que isso é levado a toda a comunidade, porque toda a comunidade vai tomar conhecimento disto. Mas eu acredito que aqui não se trata de chegar em frente a toda a comunidade e expor o fato, mas se trata desse indivíduo procurar um conselho gestor, um conselho que administra a igreja, fazer uma denúncia formal e dizer, eu gostaria que agora o conselho da igreja, o grupo de liderança, juntamente com a igreja, resolvesse essa questão. E é claro que nesse sentido o Senhor Jesus fala que se aquela pessoa, mesmo diante do conselho, e automaticamente ela está diante da igreja, e eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, mas enquanto se aquela pessoa ela é obstinada diante do conselho, consequentemente diante da igreja, o que Jesus fala? Jesus diz assim, bom irmão, então deixa para lá, deixa esse irmãozinho para lá, ele está duro no seu coração, quem sabe um dia ele vai resolver. Não, Jesus fala assim, então você vai considerá-lo gentio e publicano. A palavra gentio significa literalmente pagão, ou seja, Jesus está dizendo que aquela pessoa deve ser vista como uma pessoa não crente, ela é do mundo. Ela é regida pelo mundo, pelo diabo e pela sua própria carnalidade. Ela não é crente, ela tem que ser excluída do rol de membros. E quando o Senhor Jesus fala que ela deve ser considerada publicana ou um publicano, isso significa que aquela pessoa, como eu digo, é agora que as escrituras nos chocam, né? Com um coração muitas vezes humanista. Mas é exatamente isso que Cristo está dizendo. Quando ele diz que nós devemos considerá-la como uma pessoa publicana, significa dizer que essa pessoa é odiosa pelos seus atos. O que era um publicano na época de Cristo? Um publicano na época de Cristo era alguém extremamente odiado pela comunidade por causa das suas atitudes. E o que a palavra de Deus está dizendo é, expulsem-no da igreja. Chega para ele e diz, meu amado não, mas o fulano,
você não é bem-vindo no nosso meio. Você deve sair, porque para nós, você é um gentio. Significa dizer que eu sou pagão, isso mesmo. E para nós, você é um publicano. Você mas está me nivelando aos publicanos, esses que são odiados pela comunidade. Exatamente isto. E nós vamos perceber, irmãos, que na igreja do Senhor Jesus, dentre o povo do Senhor, nós encontramos esta seriedade, a seriedade de estabelecer a disciplina conforme as Escrituras. E você quer saber, o que nós encontramos aqui como disciplina é uma continuidade do Velho Testamento. Só que lá no Velho Testamento, a igreja do Senhor Deus, ela não possuía um hall de membros, ela não estava em meio a uma geração de gentios, e não estava em meio a pagãos como nós estamos hoje. Nós somos uma igreja em meio a uma sociedade que nega a Deus. No Velho Testamento, toda a nação de Israel era, por assim dizer, a igreja do Senhor. Então, lá no Velho Testamento, não havia como eles eliminarem do hall de membros. Então Alfredo Ferreira de Souza, vamos cortá-lo do hall de membros. Não há como cortar. O que eles faziam no Velho Testamento? Eles pegavam o sujeito, diziam assim, você é contumaz, não é? Sou. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta uma ré do pé. Então tá bom. Pega esse camarada, levava para fora da cidade, as 3 testemunhas, ou pelo menos 3 testemunhas, que haviam presenciado toda a atitude obstinada, diziam diante do povo que aquela pessoa era publicana e gentia, e aí matavam-no a pedradas. Ela era morta. E por que ela era morta? As Escrituras sempre têm o cuidado de colocar uma expressão muito importante. Assim eliminarás o mal do vosso meio. Hoje nós não temos como pegar um membro da igreja, colocar no paredão e aí botar um fuzil na mão de cada presbítero e fuzilá-lo. Isso é crime. Mas nós devemos fazer isso espiritualmente. Nós devemos declarar aquela pessoa morta. Ela deve ser expulsa da igreja do Senhor Jesus. E isto é sério, irmãos. Vocês percebem como a nossa cultura ela é adocicada? Você percebe como a nossa cultura ela tolera o pecado? Você percebe como a nossa cultura diz assim, não, mas isso é demais. Fazer isso com uma pessoa, quem sabe de alguma maneira, essa pessoa ela vai cair em si. Não vai cair em si. E se ela cair em si, ela depois de arrependida, ela pode procurar novamente o conselho da igreja, e ela vai demonstrar arrependimento, e aí ela vai para a sala de novos convertidos, e aí ela vai ser batizada aqui. Não, mas ela já foi batizada. Não, ela vai ser batizada porque ela era ímpia. Ela não era crente, agora ela é crente. Ela vai ser batizada e ela vai ser recebida como uma nova criatura no seio da igreja. Você percebe como Deus leva a sério essas questões? Então você não precisa, meu irmão, ficar falando mal dessa pessoa nas suas costas. Devemos tratar essas questões, como diz a palavra de Deus, para eliminar o mal no meio do povo. Essas pessoas, quando detectadas e apontadas pelo Espírito Santo de Deus, se são contumazes, são pecadoras, são rebeldes, e elas não querem de fato glorificar o nome do Senhor, se submeter ao Senhor, elas devem ser eliminadas, para que não venha contaminar o povo. E aí toda a igreja vai saber, porque o conselho no nosso contexto virá diante da igreja e dizer, olha, o irmão fulano de tal, o irmão Alfredo, ele foi excluído do hall de membros, porque o seu pecado foi exatamente este. Toda a igreja vai saber. Pronto, agora tranquilo. Se alguém chegar para você e dizer assim, poxa, quer dizer que o Alfredo fez esse mal contra você? Fez, rapaz, fez, eu fiquei indignado, eu fiz de tudo. Poxa, mas ele, na frente de todo mundo, parecia um santinho. Pois é, mas não era santo nada. Há muito tempo eu tenho sofrido. Agora você vai poder conversar abertamente isso com quem quer que seja. Agora você está autorizado. E vejam que nesse sentido, as Escrituras falam que o Senhor Deus, Ele está envolvido nisto.
Do verso 18 ao verso 20, nós vamos encontrar aqui uma palavra de Cristo dizendo: eu estou com vocês neste sentido. E vejam só como o Senhor Jesus desenvolve isso. Ele diz no verso 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso é claro que traz à nossa memória Mateus 16, de 17 a 19, quando essas palavras também foram ditas a Pedro, e Pedro ali nos representava, quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, as portas da morte, ou a própria morte, não prevalecerão contra ela. Agora vejam só: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E vejam que o que está envolvido aqui é esta brutal responsabilidade. Tratar um pecado no meio da igreja é algo muito sério. Eu preciso fazê-lo com seriedade. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala claramente: a igreja, ela vai ratificar o que Deus já fez. Esse termo aqui, o que nós ligarmos aqui, terá sido desligado no céu. Não significa dizer que o fulano está ligado à igreja, no momento em que nós desligamos, Deus olha e diz assim: opa, o conselho lá desligou fulano, vamos desligar aqui também. Não, é o contrário. Ele já está desligado lá no céu, já desde sempre. Nós vamos apenas ratificar o que Deus já fez. É por isso que a construção verbal aqui diz exatamente o seguinte: o que vocês desligaram aqui na terra, ou ligaram aqui na terra, já foi ligado ou desligado no céu. Essa é a construção. E o Senhor Deus, então, demonstra que nós ratificamos a sua vontade. É por isso que ele diz que quando nós oramos como conselho, como grupo que representa uma igreja, porque ele está falando aqui de 2 ou 3 reunidos, então aqui de fato é uma assembleia ou um conselho de liderança, ele está dizendo tudo que nós fizermos, isso de fato vem como resposta da nossa oração. Verso 19 ele diz: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. E é claro que isso nos faz lembrar 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso, quando a igreja ora dizendo: Pai, nós estamos desligando este gentio, este publicano da nossa igreja, porque é um pecador contumaz, o Senhor Deus, ele ouve a nossa oração, porque o nosso objetivo é cumprir a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus também nos fala que a igreja, ela conta com a presença do Senhor. Ele diz no verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o contexto aqui é de um conselho, que está julgando a causa de um irmão, diz: em meu nome, ali estou no meio deles. E isso nos faz lembrar 1 Coríntios 5, de 1 a 6, quando Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Aqui é um outro tipo de pecado. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a ação disciplinar. E contudo ainda andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, veja a linguagem de Paulo aqui, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é clichê. Isso aqui não é frasezinha de efeito evangélica, não. Isso aqui traz uma situação muito, muito profunda. Diz, é no nome do Senhor Jesus. É em Cristo.
E aí Paulo diz, reunidos vós e o meu espírito, sim, porque é a igreja que disciplina, sendo representada por alguém. E ele ainda diz, mais à frente, com o poder de Jesus nosso Senhor. Aí Paulo agora dá a sentença. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É exatamente isto que significa o verso 20 de Mateus 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aí vem uma coisa interessante, irmãos. Porque quem vai matar o sujeito não é você, com a sua língua, com a sua maledicência, quebrando todos os princípios das Escrituras. Não, quem vai fazer isso é Deus. Se o cara é obstinado, se a mulher é obstinada, o Senhor Deus vai fazer isto. É Ele quem faz, não é você. E nesse sentido nós precisamos compreender claramente que o objetivo aqui é a glória do nome de Cristo. Não podemos, como igreja, tolerar pecado e pessoas que são obstinadas na prática do seu pecado, a conviverem conosco. E veja, isto começou com um problema entre irmãos, mas aquela pessoa, ela é obstinada em seu pecado e resulta na morte, entre aspas, desta pessoa, porque ela é cortada do rol de membros da igreja. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui, para além de todo um processo que eu devo ter com relação a alguém que peca contra mim e consequentemente peca diante do Senhor, é que há sim um processo que vai redundar na glória do nome do nosso Deus. Por isso é tão triste quando alguém chega para o conselho e diz assim, olha, eu sei alguma coisa contra o Emerson. E aí o conselho fala, então meu irmão, escreva um documento e assine. Não, assinar documento e assinar, mas nem pensar. Mas faça o seguinte, pastor Heleno, investigue. Investigue que o senhor vai descobrir. Sabe qual é a resposta que nós damos para essa pessoa? Meu amigo, o meu ministério na igreja não é de detetive. É de pastor. Ou você assina, ou então cale a sua boca. Porque o que você está fazendo é antibíblico. Você não está preocupado com a glória de Deus e assumir as consequências disto. Você está preocupado em fazer fofoquinha, em denegrir, em ver aquele camarada se arrebentar todo. Essa deve ser a nossa atitude. O Senhor Jesus mostra um processo claro das Escrituras. Vai a sós com ele. Não te ouviu? Leva testemunhas. Não te ouviu? Leva à igreja. Leva às autoridades. Leva ao pastor e ao conselho. E se no fim ele continuar ainda resistindo, o Senhor Deus vai eliminá-lo do meio do seu povo. Agora fica uma pergunta no coração. Vamos supor que aquela pessoa, ela pecou contra mim, eu fui até ela não se arrependeu, levei as testemunhas, ela não se arrependeu, levei diante da igreja, ela não se arrependeu e agora ela está fora. Mas o meu coração ainda continua indignado, não continua? Não foi resolvido. Como é que eu vou agir? Que beleza! Foi colocado para fora, miserável, não vale nada, não presta. Que beleza! Meus irmãos, churrascada na minha casa sábado. Por que a churrascada, meu irmão? Porque aquele salafrário saiu da igreja. Eu não vou precisar olhar para a cara dele todos os domingos. Eu não vou precisar cruzar com ele toda semana. Churrascada para nós comemorarmos. Opa! Entendendo muito bem isto, Pedro faz uma perguntinha para Jesus. Isso é interessante. E aí nós vamos perceber o que estava de fato no coração daquele apóstolo. No verso 21, assim que o Senhor Jesus termina de falar todo o processo, Pedro levanta a mão.
Senhor Jesus, eu tenho uma pergunta para fazer. Faça, Pedro. E aí ele diz no verso 21, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Em outras palavras, bom, vamos fazer uma contagem aqui. Eu fui com ele pecou contra mim, 1. E aí depois eu soube que ele pecou de novo, 2. Aí eu fui a ele, 3. Aí ele não resolveu, aí eu levei a testemunha, aí ele peca 4 vezes contra mim. Depois eu soube que ele continua falando, ele pecou 5. Pecou mais um pouquinho, 6. Aí eu levo para a igreja 7 vezes. E aí, pô, depois de 7 vezes, Senhor Jesus, aí não tem realmente paciência que ultrapasse. Então é até 7 vezes. E é impressionante porque a expressão de Pedro pode dar a ideia de perdoar, inclusive, uma pessoa no mesmo dia. Isso não é tão seguro, mas traz também essa possibilidade. Quantas vezes eu devo perdoar alguém por dia? Ou quantas vezes eu devo perdoar alguém durante toda a minha vida? O que Pedro está dizendo? Porque Jesus está falando do faltoso, que pecou contra mim. E Pedro está ali raciocinando. Bom, então Jesus está falando sobre o camarada. Mas e eu, que fui vítima? Como é que fica isso? O que eu devo fazer? Devo dar um churrasco na minha casa porque o salafrário foi para fora da igreja? A resposta do Senhor Jesus, ela traz aqui um extremo. O Senhor Jesus olha para aquele apóstolo e diz assim, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tudo bem que 70 vezes 7 dá 490. Então você pode começar a contagem. Perdoar uma pessoa 490 vezes ao longo da sua vida, ou durante um dia, não sei. Pode fazer a contagem. Mas não foi exatamente isso que Cristo disse. Opa, 489. 490, agora eu não te perdoo mais. Não foi isso que Cristo disse. O que Cristo fala aqui é que é incontável. Disse Pedro, você vai perdoar tantas vezes forem necessárias. Ué, mas o camarada foi para o mundo, ele foi cortado do rol de membros. Sim, mas isso foi uma atuação da igreja. Foi Deus na vida dele. Mas você, como indivíduo, é obrigado a perdoar aquela pessoa. Mesmo ela não sendo seu irmão em Cristo, mesmo ela sendo gentia e publicana, você tem que perdoá-la quantas vezes forem necessárias. E aí o Senhor Jesus conta uma parábola. E ele vai mostrar para Pedro, através dessa parábola, por que somos obrigados a perdoar. A partir do verso 23, ele diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. A palavra nos diz que aquele camarada se ajoelhou, ele clamou, ele disse, ser paciente comigo. Cristo fala que o Senhor foi complacente e misericordioso e o perdoou. Aquele camarada sai dali e de imediato ele encontra um colega seu de trabalho que lhe devia 100 denários. E quando ele vê esse camarada que lhe deve 100 denários, ele agarrou no colarinho dele e disse, você vai pagar, miserável, tudo que você me deve. Eu vou te colocar na cadeia para que você me pague. Irmãos, o que Jesus está mostrando aqui são extremos. É claro que a matemática em si não é o foco do Senhor Jesus, mas há algumas pessoas que gostam de matemática. Então ele fala que aquele camarada que devia ao rei, ele devia uma quantidade exorbitante, ele devia 10.000 talentos. E o seu conservo lhe devia 100 denários. Ora, o que isso significa? Um denário é uma diária, ou seja, era uma moedinha de prata que a pessoa ganhava por um dia de trabalho. Ele trabalhava, ao final do dia, ele recebia então aquela moeda de prata, o que equivalia a um dia de trabalho. Isso é um denário. Um talento, que equivale ao peso de 40 a 90 quilos de ouro ou prata, significava 10.000 denários ou diária. Ou seja, vamos nos perder aqui não. O denário é uma diária. Um talento são 10.000 diárias ou denários. Então a comparação que Jesus está fazendo aqui é que aquele camarada, aquele escravo, aquele servo, ele devia 100 milhões de diárias ou 100 milhões de denários ao rei. E o seu companheiro
lhe devia apenas 100 diárias. Talvez muitos aqui, a minha esposa às vezes reclama também, mas ficou muito confuso, tá bom, então vamos passar isso para a nossa realidade. Considerando o salário mínimo como base, a partir dele, nós vamos ver que a diária no Brasil, pelo salário mínimo e pelos dias úteis, uma diária no Brasil vale R$ 26,81. Essa é a diária com base no salário mínimo. Fazendo todos esses cálculos, nós vamos chegar ao seguinte resultado. O escravo que devia ao outro escravo, a quantidade em real seria equivalente a R$ 2.681. Ele devia R$ 2.681 para o seu companheiro. Mas o camarada que devia ao rei, ele devia a bagatela de R$ 2.681 milhões. Agora esqueça esses números, porque não é isso que Cristo está querendo nos ensinar. Não está dizendo que você fique com a sua maquininha calculadora. Eu fiz isso porque a gente gosta disso, não é? Mas o que Jesus está dizendo é, ele devia a vida dele inteira. Ele não tinha como pagar 100 milhões de diária, porque ele nem é capaz de viver isso. Era impagável. E quando o rei diz, eu vou te colocar na cadeia, não é porque lá na cadeia ele iria pagar, é porque geralmente esses escravos da alta corte, eles tinham tesouros escondidos e enterrados, então ele ia para a cadeia, e ele ia ser torturado até o fim para dizer, fala onde está o teu tesouro miserável, para que peguemos tudo, e ele passaria a vida inteira dele, a vida toda até morrer lá, sendo torturado para tirarem dele o último centavo para pagar ao rei. E foi isso que ele tentou fazer também com o seu conservo. O que Jesus está dizendo é que ele devia a vida dele inteira para o rei, mas o seu conservo lhe devia pouco mais do que R$ 2.000. E a palavra do Senhor diz que aquele homem foi ao rei e diz assim, ser paciente comigo, não venda minha família, não me venda como um escravo, eu sou escravo da alta corte, eu não quero ir lá para a lavoura, eu não quero ir para a cadeia, eu não quero apanhar, por favor, ser misericordioso. E a palavra de Deus diz que o rei olhou para ele e disse assim, esse miserável não tem como pagar, eu tenho duas atitudes, ou eu lanço esse camarada nos verdugos, ou vendo ele e toda a sua família, ou eu perdoo. E aí o rei disse, eu vou optar pela misericórdia, eu vou perdoá-lo de toda a sua dívida. Agora você imagina uma pessoa que entra diante do seu Senhor devendo 100 milhões de denários e ele sai dali com a sua conta zerada. Como dizem alguns comentaristas, quando ele sai da presença do rei ou do seu Senhor, ele ainda está sob o sol da graça e da misericórdia, o sol que queima a sua pele, o vento que toca o seu rosto, são manifestações da graça e da misericórdia daquele Senhor. Mas aí ele encontra um companheiro que lhe devia bem pouquinho. E ele diz, você vai me pagar, miserável. Ele disse, olha, por favor, tem paciência, não tem paciência coisíssima nenhuma. E o Senhor Jesus fala que ele agarrou a roupa do camarada pelo colarinho e começou então a ser bruto com ele, dizendo, miserável, você vai me pagar, eu vou te colocar na cadeia, eles vão te torturar, descobrir onde é que está seu dinheiro para que você me pague. Os colegas de trabalho viram essa cena e não gostaram nem um pouco, foram até o Senhor e disseram, olha, ele fez assim, assim, assado. O Senhor disse, foi? Então traz ele de volta aqui. E o Senhor Jesus diz que o Senhor olhou para aquele homem e disse assim, homem malvado, homem de Belial, satânico, homem do mal. Eu te perdoei 100 milhões de denários e você não é capaz de perdoar 100 denários de um colega seu? A palavra do Senhor diz que aquele senhor se enfureceu, lançou aos verdugos, agora você vai morrer na cadeia, desgraçado. Eu não vou te vender como escravo, você vai morrer na cadeia, sendo espetado, chicoteado, sendo humilhado, para que arranquem de ti todas as tuas riquezas. E o Senhor Jesus conclui dizendo no verso 35, assim também meu Pai Celeste vos fará,
Será que quando Jesus fala assim, o meu Pai Celeste vos fará? Ah, Jesus, isso é palavra de retórica. Deus não vai fazer isso comigo. Eu tenho uma amargura no meu coração de 15 anos. Mas no final das contas, Senhor Deus não vai fazer isso comigo. O Senhor Deus não vai agir assim comigo. Vai. O pior é que vai. Porque quando o Senhor Jesus manda sentar, ninguém procura cadeira, meu irmão. Senta no chão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, se do seu coração não perdoardes, cada um a seu irmão. É muito simples aqui o resumo. Cristo está dizendo que a punição daquela pessoa é assunto para Deus. Eu não tenho autoridade para punir ninguém por mim mesmo, por vingança pessoal. Por isso, quando eu vou às testemunhas e levo a liderança da igreja, eu preciso também sondar o meu coração. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ganhar aquele irmão e, no fim das contas, glorificar o nome do Senhor. Ou eu estou fazendo isso também como uma atitude de vingança? Cristo fala, a nós cabe a responsabilidade de perdoar quem quer que seja, porque a dívida que Deus perdoou da sua vida é impagável. E nós somos obrigados a perdoar quem quer que seja e quantas vezes forem necessárias. Porque senão a coisa vai ficar feia no que diz respeito ao que o Senhor Deus poderá fazer diante de nós. É interessante que Cristo fala de um Senhor misericordioso e gracioso, mas ao mesmo tempo fala de um Senhor justo. E é nesse sentido que ele diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aliás, irmãos, isso está na oração do Pai Nosso, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como. É condição. E eu não sei, meu irmão, como está o seu coração nesta noite. Eu não sei se em primeiro lugar um irmão pecou contra você e como você tem tratado isto. Eu não sei se você tem disseminado a sua murmuração e falando mal de pessoas pelas costas, se você tem cometido assassinatos diante do Senhor. E eu também não sei se você tem no seu coração guardado rancor e amargura, não se dispondo a perdoar quem quer que seja em seu coração. Quebrante-se diante do Senhor nessa noite. Reconheça a sua pequenez, reconheça o seu pecado, reconheça que esta palavra é palavra de Cristo e reconheça que o nosso Deus tem disponibilizado a sua graça e a sua misericórdia para que sejamos edificados no Senhor. A graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis esta noite. Não vá para o inferno, meu irmão, mas arrepende-te diante do Senhor e Deus está pronto a te perdoar. Não caia nas mãos de Deus, sendo este Deus cheio de ira. Você nem imagina o que isso significa. Restabeleça-se com o Senhor. Se tem algum irmão que pecou contra você, siga os passos de Cristo. Se ele for contumaz e até for colocado para fora, perdoe essa pessoa. Para que Deus seja glorificado. E para isto, contamos com a graça do Senhor. Pastor Heleno, por favor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, a tua misericórdia tamanha para conosco, e vem nos falar um texto
Um texto tão duro, mas que quer trabalhar o nosso coração. A nossa atitude de amor para com aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que falham para conosco. Senhor, que de fato, em acontecendo isto, possamos seguir a orientação da Tua palavra, daquilo que Jesus estabelece como um valor inegociável para a restauração do nosso irmão. Que nos vejamos como responsáveis por eles, de irmos ao encontro daqueles que porventura tenham falhado para conosco e busquemos o tratamento de vida, não só da vida daquela pessoa, mas da nossa própria vida também, porque quando estamos com o coração amargurado, nós adoecemos, nós nos colocamos numa prisão. Senhor, faz-nos amar o nosso irmão, irmos, buscarmos de todas as maneiras, com testemunha, pessoalmente, individualmente, sozinho, até chegar ao conselho da igreja. Também nós pedimos, Pai amado, que o Senhor, como igreja, que o Senhor nos dê coragem de, como igreja, tratarmos o pecado e eliminarmos o mal também no meio do Teu povo. Aquelas pessoas que, de fato, não buscam o Senhor e que têm tão somente o coração entregue ao mundo, aos ídolos, à carne. Que a Tua igreja permaneça fiel, Senhor, para tratar o pecado como precisa ser tratado. Mas que, sobretudo, no nosso coração não haja ressentimento, mas haja perdão, Senhor Deus. Que a Tua palavra nos manda, até mesmo sobre aquelas pessoas que nos fazem mal. E possamos buscar sempre essa força em Ti, porque sabemos que no nosso coração não habita bem nenhum. Nós não poderemos fazer, nós não poderemos praticar o bem, nem liberar um perdão do nosso coração, porque não vem de nós. Porque o nosso coração vai querer sim guardar a amargura, vai querer se gloriar, vai querer se orgulhar. Mas coloque em nós, Senhor, a consciência de que o perdão nós devemos praticar, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos perdoou por meio de Jesus Cristo, pagando uma dívida que nenhum de nós poderíamos pagar. E pedimos, Senhor, que esta Tua palavra, que hoje foi pregada aqui neste lugar, ecoe no nosso coração, na nossa mente, a fim de que tenhamos uma igreja saudável e sejamos também saudáveis e santos, sobretudo, fazendo e cumprindo a Tua vontade em nossa vida. Por isso, Pai, visita os corações que porventura estejam hoje cheios de amargura ou ressentimento ou até mesmo ódio. Se são irmãos em Cristo, que o Senhor use esta Tua palavra, Senhor, por meio da ação do Teu Espírito Santo. Incomode essas vidas, para que procurem urgentemente, hoje, reconciliação. E que haja, assim, Senhor, demonstração da Tua graça presente no meio do Teu povo. Assim oramos, Pai, pedindo isto e clamando ao Senhor misericórdia sobre nós, porque somos pecadores, porque cometemos atos que desagradam o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e derrama cada dia do Teu amor sobre a nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, querido povo de Deus, e sobre todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém.